Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. De manhã minha voz fica um pouco grave, mas depois vai piorando. Glória a Deus, que bom estarmos juntos, que tempo precioso, abençoado. Quando eu ouvi essa canção, vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor. Isso é um lançamento do mercado gospel aí, né? Foi lançada, na verdade essa música foi composta em 1988 pelo William Soares. E ontem eu estava conversando com ele, ele mora nos Estados Unidos. Estava conversando com ele exatamente sobre essa música, né? Nós estamos escrevendo os arranjos para a comemoração dos 90 anos da Igreja Presbiteriana Central, lá de Londrina. Eles vão fazer um musical resumindo 90 anos de história da igreja, de história de adoração. Então, começando com músicas lá da década de 1930. Acho que a maioria não tinha nascido ainda, né? E chegando até os dias atuais. E essa música está nesse projeto, que é um medley de adoração. E é interessante que o William, que compôs essa música, talvez você nunca tenha ouvido falar nele, né? William Soares. Ele era apenas o tecladista do Ministério de Música da igreja lá em Goiânia. Lá estava o Bené. Quem já ouviu falar no Bené? O Bené compôs uma música que também está nesse mesmo medley, que é "Ao único que é digno de receber". E o William era só o tecladista. Eu nunca vi ele cantando nada, ministrando, assim, ministrando no sentido de conduzir a igreja cantando, né? Nunca ouvi a voz dele cantando, mas ele compôs essa canção. Importante a gente saber que nós podemos abençoar o corpo de Cristo, a igreja. Essa canção tem abençoado a igreja há décadas. Ele era apenas o tecladista da igreja. Ele também compôs uma outra que diz assim: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você já foi abençoado através dessa canção? Então você que está aqui tocando um instrumento, você acha que eu só estou lá tocando? Não, você está aqui para ministrar, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você que está na porta, você que está aí sentado, você pode ser bênção de Deus na vida da pessoa que está ao seu lado. Se a gente, eu só sou um tecladista, só vou tocar os acordes. Não, você pode fazer muito mais do que isso. Você pode ser um instrumento de Deus para o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Fazia algum tempo que a gente não vinha aqui para Cascavel. Eu estou com a minha esposa, com a Maria Luísa. Meu filho mais velho, Luiz Otávio, ficou lá estudando para as provas. Mas é muito bom estarmos aqui novamente. No próximo final de semana eu vou estar aqui de novo, acompanhando o pastor Ademar de Campos, que vai passar por aqui na sexta-feira. Nós vamos estar sexta aqui, sábado vamos estar em Goiôerê, domingo de manhã em Umuarama, domingo à noite em Cianorte, no próximo final de semana. Muito bem, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 13, nós vamos falar sobre esse tema, Igreja, um projeto de Deus. E tem o planeta Terra ali, porque esse projeto engloba todo o planeta Terra. A igreja é a noiva. Amém? E nós que somos igreja, precisamos entender a fundo o que é a igreja. Por que somos igreja? Por que estamos na igreja? O que significa ser igreja de Cristo Jesus? Porque isso é algo que engloba cada detalhe, cada aspecto, cada dia da nossa vida. É nisso que nós vamos compreender por que estamos aqui nesta manhã. Mas não apenas nesta manhã, mas por que de fato nós existimos e estamos nesse mundo. Mateus no capítulo 16, a partir do versículo 13.
Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, você pode ficar com sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos utilizar alguns textos que estão aí. Nesse momento, Jesus e os seus discípulos estavam na região de Cesareia de Filipe, que ficava ali no norte da Palestina, mais ou menos 190 quilômetros distante de Jerusalém. E aquilo era uma região sobre forte influência de muito paganismo, de muitas religiões pagãs. Ali havia sido o centro do culto a Baal no Antigo Testamento. E agora havia ali templos do deus grego Pan. Herodes também construiu naquela região um templo em homenagem a César Augusto. Então, um lugar de muita idolatria, de muito paganismo, de muito engano, de forte influência demoníaca. E é em meio a esse lugar, com tanto engano, com tanta superstição pagã, que Pedro recebe uma revelação divina. E ele confessa que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. É ali também que o próprio Senhor Jesus declara, pela primeira vez, que iria estabelecer a sua igreja sobre a terra. E se você prestou atenção às palavras do Senhor Jesus, fica muito claro que a igreja não é um projeto humano. Não foi uma ideia de Pedro, não foi uma ideia de João, não foi uma ideia de Mateus, de Lucas, nem de Paulo, que aliás nesse momento nem conhecia Jesus, mas foi um projeto do próprio Deus. Pensa um pouquinho comigo. Você sabe que esse mundo, o mundo todo agora, pensa no cosmos aqui, no planeta Terra. O mundo não surgiu por acaso, não surgiu por acidente, como querem acreditar alguns. Esse mundo que tem leis, que tem regras que o regem, leis que ninguém pode mudar, acreditando nelas ou não, acreditando em Deus ou não. Esse mundo que tem constantes universais, leis que são válidas aqui em Uarama e que se você for lá para o Japão, vão continuar valendo. Quem foi que criou essas leis? Esse mundo foi concebido, foi projetado, foi planejado por Deus. Quando nós vamos agora pensar em algo menor, algo local, o ser humano, bem como a família, também não surgiu por acaso. Também não é fruto da evolução ou de um acidente cósmico. Nós fomos planejados. Aliás, tem um livro do Dr. Marcos Eberlin que justamente o título é Fomos Planejados.
Nós fomos projetados, nós fomos criados de uma forma pessoal, única, singular. Fomos criados por Deus. Ou seja, o ser humano também é projeto de Deus. Quando a gente pega agora uma nação, que é a nação que Deus escolheu para se revelar ao ser humano, a nação de Israel também não surgiu por acaso. Às vezes a gente pensa que as coisas vão acontecendo assim por coincidência, mas a Bíblia revela que a nação de Israel foi planejada por Deus. Ela fazia parte de um plano eterno do Criador, que escolhe Abraão, um homem, num lugar específico, que chama Abraão, pensando em Abraão apenas? Não. Pensando em uma nação, pensando em um projeto glorioso, eterno. E da mesma maneira, milênios depois de Abraão, séculos depois do surgimento da nação de Israel, Jesus Cristo vem ao mundo e começa a anunciar a sua igreja. E a igreja também foi pensada, planejada, projetada e veio a existir a partir da vontade soberana de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é o seu propósito que criou a igreja, não é o seu propósito que mantém a igreja, mas através da igreja, o próprio Deus que criou o planeta, que criou o universo, que criou Abraão, que criou a nação, que criou a nação de Israel, que criou o homem. Ele vem cumprir o seu propósito eterno sobre a terra. Amém, queridos? Fazer parte da igreja é fazer parte de um plano eterno de Deus, de algo glorioso. Quando Deus disse a Abraão lá em Gênesis: em ti serão benditas, serão abençoadas todas as nações, em outra tradução, todas as famílias da terra. No que é que Deus estava pensando? Quando Deus diz isso para Abraão, ele tinha em mente a obra de Cristo Jesus e, consequentemente, a sua igreja. Porque é através da igreja, e somente através da igreja, uma vez que Cristo realizou a sua obra e ascendeu ao céu, não ficou aqui, e confiou a continuação dessa obra à sua igreja. E é através da igreja que se cumpre, obviamente por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, se cumpre a palavra que Deus deu a Abraão milênios atrás. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Cascavel está sendo abençoada através da igreja. O Paraná está sendo abençoado através da igreja. O Brasil está sendo abençoado através da igreja. Você pode imaginar, o Brasil já é bagunçado, né? Tira a igreja do Brasil, o que será que ia sobrar aqui? Como seria o nosso país sem a igreja de Cristo Jesus? A igreja é um projeto de Deus. A igreja é o projeto de Deus para esse mundo. Amém, queridos? Você faz parte da igreja? Então você precisa entender que você faz parte desse propósito, desse projeto. Você não vem à igreja, você não participa da igreja, você não é igreja apenas para cantar uma música no domingo. Apenas para levantar as mãos. É muito mais do que isso, embora tenha gente que não faz nem isso também, né? Para sermos a igreja que Cristo deseja que nós sejamos. Porque se isso é um projeto de Deus, Ele sabe como deve ser a igreja. Ele sabe o que deve ser a igreja. Nós precisamos entender, mas entender pela palavra de Deus.
Não é entender pela nossa tradição, entender pelas nossas ideias, pelas nossas sensações, pelas nossas emoções. Entender pela revelação da palavra. O que é a igreja? Qual é o propósito do Pai ao criar a igreja? E qual é a missão da igreja? Porque a missão da igreja é a nossa missão. A missão da igreja é a sua missão aqui em Cascavel. Amém? Então eu quero passar para a definição, passa para nós, Ian. Eclésia é a palavra usada no Novo Testamento, na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, para definir igreja. E essa palavra significa, numa tradução literal, os chamados para fora. Quem são eles? Nós fomos chamados. Chamados por quem? Por Deus. Pelo Espírito Santo que tocou em nossos corações, que trabalhou em nossos corações, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Você não pode ser parte da igreja, você não pode ser igreja, se não houver uma obra milagrosa do Espírito Santo na sua vida. Chamados para fora. Fora de onde? Fora do império das trevas, onde nós estávamos. Onde nós éramos escravos, porque todo império tem um imperador. Quem é o imperador do império das trevas? Satanás. Onde nós éramos cegos, onde nós éramos completamente escravizados. Mas nós fomos chamados para fora. Imagine Lázaro dentro da tumba, morto há 4 dias. Cheirava mal, obviamente. Tanto é que quando Jesus falou, olha, vamos tirar essa pedra, tirem a pedra. Não, Senhor, mas não podemos tirar essa pedra, porque já está cheirando mal. Assim éramos nós. Só que a pessoa que está cheirando mal, ela não percebe que ela está cheirando mal. E assim éramos nós. As pessoas que estão cegas e que nunca enxergaram, elas não sabem que são cegas, porque elas nunca enxergaram, elas não conhecem a luz. Mas chegou um dia na nossa história, em que a própria luz veio diante da nossa tumba. E ele diz, Lázaro, sai, vem para fora. E quando os mortos ouvem a voz do Filho de Deus, daquele que é o Verbo, aquele que estava com Deus, e que era Deus, e que tudo foi feito por meio dele. E pela sua voz, os mundos foram criados, e tudo aquilo que não existia veio a existir. Aquele que chama a existência as coisas que não existem. Ele está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 2, nos vivificou. Ele nos deu vida. E quando Ele nos chama para fazer parte de um projeto chamado igreja. Aleluia, que privilégio. E agora nós que éramos cegos, podemos enxergar, podemos ver a luz de Cristo Jesus. E a igreja, queridos, daqueles que foram chamados para fora, nós precisamos entender, nós não fazemos mais parte do império das trevas, nós não somos mais cegos, nós não estamos mais anestesiados, vivendo no pecado, vivendo para fazer a vontade da carne. Nós agora temos um novo propósito de vida, uma nova forma de viver. Um novo objetivo de vida. A igreja é formada por crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, que foram salvos por Jesus para viver uma nova vida em compromisso total com o Senhor da igreja, que é Cristo, e compromisso com o propósito da igreja, que é o que nós vamos ver nesta manhã.
e compromisso com a proclamação da verdade, do Evangelho de Cristo Jesus em toda a terra, começando aqui em Cascavel. Então eu queria ver com você algumas verdades fundamentais a respeito desse projeto de Deus que é a igreja. Vamos ver juntos, amém? Em primeiro lugar, passa para nós, a igreja pertence a Cristo. Nós precisamos entender isso. Jesus disse a Pedro, nesse texto que nós lemos nesta manhã, entre aspas, edificarei a minha igreja. A igreja não pertence a Pedro, não pertence a nenhum dos apóstolos, não pertence a nenhum pastor, não pertence a nenhum bispo, não pertence a nenhum de nós. Ela é única e exclusivamente de Cristo Jesus. Ele entregou a própria vida, o seu corpo, o seu sangue pela sua igreja. Por isso a igreja é dele, ela foi comprada por ele. Cada um de nós, não estou falando desse prédio aqui não, estou falando de cada um de nós, estou falando de coisas eternas. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. É por isso que ele é o dono da nossa vida. É por isso que ele é o dono do nosso corpo, dos nossos olhos, das nossas mãos, dos nossos lábios. Todos os que formam a igreja, independentemente de sua origem, não importa a sua classe social, a sua condição econômica, não importa o seu nível cultural, todos foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. E isso é tão tremendo, irmãos, que agora nós não somos mais de nós mesmos. Agora quem manda na nossa vida não somos mais nós. Aliás, nunca foi, porque antes era o diabo, a gente achava que era a gente. E tem gente ainda dizendo e repetindo, quem manda na minha vida sou eu. Se você é a igreja, quem manda na sua vida é Cristo Jesus. E se você está ainda dizendo, quem manda na minha vida sou eu, quem manda na minha boca sou eu, quem toma as decisões sou eu, é porque você não é igreja. Você está dizendo em alto e bom som, eu não sou igreja, eu não pertenço a Cristo Jesus. Mas quem pertence a Cristo Jesus pode descansar, sabendo que é dele, que pertence a ele, que é ele quem conduz a nossa vida, que é ele quem conduz os nossos passos, que ele tem um propósito muito melhor do que o nosso propósito, muito maior. E essa verdade é tão poderosa, tão tremenda, tão profunda, que ela é cantada nos céus. Os anjos declaram, os serafins, os anciãos cantam essa verdade. Que a igreja pertence a Cristo Jesus, que a igreja foi comprada por ele. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, não sei se tem esse texto, temos aí, Apocalipse 5, versículo 9, está escrito, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, aleluia, e para o nosso Deus, versículo 10, os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, aleluia. Não, você está entendendo o que significa fazer parte da igreja? Ter sido comprado com o puro, precioso e santo sangue de Jesus. Fazer parte da igreja é muito mais do que ter uma religião, ou ser membro de um clube, ou ser membro de uma igreja, inclusive. Ser membro de uma denominação. Nós estamos falando de pertencer ao Senhor Jesus, ao Deus soberano, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Isso é ser igreja, é ser dele, é dizer, a minha vida está nas tuas mãos, faça o que quiseres. É por isso que nós cantamos mais, porque eu sei que a minha vida, só a igreja pode dizer isso,
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agora pensa comigo, se a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus, que pagou o preço pela sua salvação, que pagou o preço para que você tivesse livre acesso ao trono da graça de Deus, que abriu um novo e vivo caminho para que você pudesse chegar diante do Pai. Você precisa ficar preocupado com alguma coisa? Você precisa ter medo de alguma coisa? Ser igreja, irmãos, é algo maravilhoso. É pertencer a Cristo Jesus. É ser filho de Deus. É poder chegar diante do Criador do universo e chamá-lo de Abba. Meu papai, meu pai. É poder erguer as voz ao céu e dizer: Pai nosso, que estás dos céus. É ser geração eleita. Povo escolhido, sacerdócio real, é ser nação santa. A Bíblia diz: povo exclusivo de Deus. Que coisa maravilhosa. Tem gente que sonha em ser milionário, tem gente que sonha em ser famoso. Se você está em Cristo Jesus, o que você tem é muito, infinitamente superior a tudo que esse mundo pode proporcionar a qualquer ser humano. Povo exclusivo de Deus, chamado para anunciar as grandezas. Você pode imaginar? Que grandezas são essas? As grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É ser luz, é andar na luz. Que grandezas são essas? Sabe que grandezas são essas? São tais que o apóstolo Paulo diz em Romanos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como da ciência, do conhecimento de Deus. É isso que nós fomos chamados para anunciar nesse mundo. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí ele faz uma perguntinha para mim e para você: porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele alguma coisa para que depois lhe fosse restituído? Porque dele, por ele, através dele e para ele, quer dizer, para a glória dele, são todas as coisas. É para isso que nós existimos, dele, por meio dele, para ele. E aí Paulo termina dizendo: diante disso eu só posso dizer glória, pois a ele, não a nós, não a mim, não à igreja. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você pode dar glória a Deus, agradecer porque você é a igreja, porque você faz parte desse propósito eterno, profundo, inescrutável, que nasceu na mente do Senhor. Meu Deus, quem é a igreja não pertence mais a si mesmo, pertence a Cristo Jesus. E pertencer a Cristo Jesus é infinitamente melhor do que pertencer a si mesmo. Antes, escravos de Satanás. Agora, Jesus é o dono e Senhor da nossa vida. Nós temos uma nova vida, uma nova identidade. Agora você sabe quem você é. Você sabia quem você era quando você estava lá no mundo? Sem Deus, cego. A Bíblia diz que os ímpios tropeçam e nem sabem em que tropeçaram, porque estão em trevas.
Esse é o caminho dos ímpios, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia. Aleluia. Um novo propósito de vida nós temos, porque somos igreja. Um novo destino. Você sabia para onde você estava indo? Quando você não tinha Jesus na sua vida, você sabia? Você sabia onde é que você ia terminar? Qual seria o fim? Muitos achavam que o fim ia ser lá no cemitério. Mas agora nós sabemos que temos um destino eterno, glorioso, preparado pelo Senhor. Uma nova razão para viver, uma nova razão até para morrer. E isso nos enche de alegria e de esperança. Verdadeira esperança só existe para quem é igreja de Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus. Para quem sabe que é filho de Deus. Para quem sabe que está nas mãos de Cristo Jesus. Para quem sabe que Deus o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é ser igreja. 1 Coríntios no capítulo 6, no versículo 19. Não sei se tem esse texto aí. Olha só o que nós somos por ser igreja. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Isso é ser igreja, é não ser de si mesmo. Quem é responsável pela sua vida? Deus. Versículo 20: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ser igreja é mais do que pertencer a uma congregação local, que já é ótimo, mas é pertencer ao corpo de Cristo, a igreja gloriosa, a igreja que existe em toda a terra, o corpo de Cristo que um dia Ele virá buscar para cumprir o seu propósito na igreja e em toda a terra. E por que é que Ele vem buscar? Porque é dele. É meu, então eu vou buscar. Ele vem buscar aqueles que são dele, aqueles que estão amando e aguardando a sua vinda. Aleluia. É por isso, queridos, que os pastores foram chamados para cuidar da igreja, para servir a igreja, para amar a igreja. E eles devem fazer isso, a Bíblia diz, como quem vai prestar contas, porque a igreja não é minha, a igreja não é nossa. Nós vamos prestar contas ao supremo pastor, ao bom pastor que é o Senhor Jesus. E é por isso também que nós precisamos entender, quando falamos de igreja, que qualquer organização aqui na terra que se intitule a única igreja, nós somos a única, nós somos a verdadeira, as outras são falsas. Só aqui tem salvação, só aqui está a verdade. Qualquer organização que diga isso é exatamente o contrário do que eles estão dizendo. Só lá é que você não pode ser salvo mesmo. É uma falsa igreja. Porque a igreja é a igreja de Cristo, não é a igreja de Pedro. Ah, mas essa aqui é a igreja de Pedro. Então, por isso mesmo que você não pode ser salvo lá, porque Pedro não pode salvar ninguém. Nós precisamos entender isso. E nós vamos falar um pouquinho ainda sobre isso nessa manhã. O que nós precisamos é fazer parte da igreja de Cristo. E é claro que quem faz parte da igreja de Cristo faz parte da igreja visível. Está em uma congregação local. Porque é na congregação local que nós ouvimos a palavra de Cristo. É na congregação local que nós amamos e nos relacionamos com aqueles que estão em Cristo. Você entendeu? E uma coisa interessante que nós aprendemos sobre a igreja, o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça, é que tudo o que você faz à igreja, você está fazendo a Cristo. Você entendeu? Tudo que você faz para a igreja,
para aqueles que são igreja, aliás, você está fazendo para o próprio Cristo. Então a Bíblia diz que no dia do julgamento final, quando ele vai separar os bodes das ovelhas, o próprio Senhor Jesus vai dizer assim: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Você está entendendo o que significa ser igreja? Significa que tudo o que nós fazemos aos nossos irmãos, nós estamos fazendo ao Senhor da igreja, a cabeça da igreja, que é Cristo. Se você tratar a igreja, o povo de Deus, os seus irmãos com indiferença, com desprezo, você está fazendo isso ao Senhor Jesus. Se você não se lembra de orar pelos seus irmãos, se você não se importa com eles, você está fazendo isso ao próprio Senhor Jesus. O que você faz para a igreja, bem ou mal, bom ou ruim, você está fazendo ao dono da igreja. Porque a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Se alguém chuta a sua canela, o que você fala? Pode chutar, não está me chutando, é só minha canela. É isso? Não. O que o corpo sofre, a cabeça também sofre. O que o dedinho do pé sente, a cabeça também sente. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Como é que nós devemos tratar o corpo? Da mesma forma que nós trataríamos o próprio Senhor Jesus, se ele aparecesse na nossa frente. Como é que você faria? O que você faria com ele? Do mesmo jeito que você faz com o irmão que está aí do seu lado? Ou seria um pouquinho melhor a qualidade do tratamento? Seria mais educado? Seria mais bondoso? Seria mais amável? O que você acha? Você quer ver como a Bíblia nos ensina isso? De uma forma explícita. Lembra de Saulo? Que depois passa a ser chamado de Paulo. Antes de sua conversão, Saulo perseguia a igreja. E perseguia com todas as suas forças, porque ele estava na ignorância. Mas a Bíblia diz lá no livro de Atos que no caminho para a cidade de Damasco, onde ele estava indo para prender irmãos, para prender cristãos, de repente uma luz brilhou no céu. E o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. E Paulo cai ali, diante daquela luz majestosa, gloriosa, que ele não sabia o que era. E uma voz naquela luz diz a ele: Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não entendeu. Mas como assim? Eu nunca te vi? Eu nem sei quem está falando isso, eu não estou entendendo quem está por trás dessa luz, como é que eu estou perseguindo você? Quem és tu, Senhor? Foi o que Saulo perguntou, não foi? Sabe o que aquela luz respondeu, aquela voz? O Senhor Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem que Paulo estava perseguindo? Os cristãos. Jesus sentia cada golpe que a igreja levava. Cada um que era preso, aquilo estava sendo feito a Jesus. Cada um que era torturado, aquilo estava sendo feito para o Senhor Jesus. Cada um que era perseguido, que era morto, tudo isso estava sendo feito ao próprio Senhor Jesus. Quem disse isso? Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A pergunta aqui é: como é que nós tratamos a igreja de Cristo? Será que nós valorizamos os nossos irmãos? Será que nós nos importamos com os nossos irmãos? Será que nós oramos por eles? Nos lembramos deles? Auxiliamos os nossos irmãos? Servimos os nossos irmãos? Porque quando você serve um dos seus menores irmãos, Jesus diz, você está fazendo para mim. Que coisa maravilhosa. E Jesus chega a dizer: quando você der um copo de água, um copo d'água, a gente acha que isso nem é importante, mas Jesus está ensinando as pequenas coisas que nós fazemos para os nossos irmãos, as menores, nós estamos fazendo para Ele, porque a igreja é o corpo dele, é o povo dele, é a eclésia dele. É interessante que imediatamente Saulo ficou cego. Cego, completamente cego. Ele foi conduzido até a cidade.
Por quê? Porque quem se levanta contra a igreja de Cristo Jesus sofrerá as consequências. Porque se levantou contra o próprio Cristo Jesus. E aí, você pode ter duas atitudes diferentes. Duas coisas podem acontecer. Primeiro pode acontecer o que aconteceu com Saulo. Ele percebeu que estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. E ele se arrependeu. E por isso foi completamente transformado. Foi salvo, foi mudado. Também passou a fazer agora parte da igreja que ele perseguia. Mas pode acontecer também o que aconteceu com muitos outros, que continuam contra a igreja de Cristo, que continuam se levantando, lutando contra o corpo de Cristo Jesus. E com essas pessoas o que acontece é que elas são varridas da história. Que contra o Senhor ninguém pode fazer absolutamente nada. Quando você ama a igreja, você ama o dono da igreja. Quando você serve a igreja, você serve o dono da igreja. Quando você abraça a igreja, você pode imaginar isso? Parece uma coisa boba. Abraça o seu irmão, você dá aquele abracinho xoxo. Quando você abraça o seu irmão, você está abraçando Cristo, o dono da igreja. Seu irmão é o corpo de Cristo. Como é que nós deveríamos nos relacionarmos, queridos, uns com os outros, com essa consciência de que tudo, absolutamente tudo que fazemos a um dos nossos menores irmãos, estamos fazendo ao Cristo Jesus. Será que isso muda um pouquinho a forma como nós vamos tratar a igreja? A forma como nós vamos viver com a noiva de Cristo? Amém? Aleluia. Sirva a igreja. Tem gente que acha que é um peso servir a igreja. Servir a igreja de Cristo é servir o próprio Senhor Jesus. É por isso que nós devemos ter prazer, queridos, em estarmos reunidos com o povo de Deus, com os nossos irmãos, em encontrarmos os nossos irmãos, em estarmos juntos, em louvarmos a Deus juntos, em comunidade. Prazer em contribuir com a igreja, porque quando você contribui com a igreja, você está servindo a Cristo. Prazer em trazer a sua família para ser igreja, para fazer parte da igreja, para se encontrar com a igreja, para abraçar a igreja, para amar a igreja. Ensine a sua família que servir o corpo de Cristo. E você faz isso aqui na igreja local. Porque, por exemplo, o corpo de Cristo está lá na China, tá? Mas como é que você vai servir a igreja da China se você mora aqui em Cascavel? Talvez você possa orar por eles. Você está servindo a igreja chinesa, orando por eles. Mas você serve o corpo de Cristo, abençoando, contribuindo, amando, abraçando, recebendo as pessoas com um sorriso, orando por elas. Quanta coisa nós podemos fazer pelo corpo de Cristo, e estamos fazendo para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Primeiro ponto, então, só coloca o primeiro tópico para a gente não esquecer. Primeiro, a igreja pertence a Cristo. Vamos dizer para a gente não esquecer? A igreja. Amém. Você é a igreja? Então você pertence a Cristo. Que coisa boa. Agora vamos para o segundo tópico. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que lemos que a igreja é edificada, construída, fortalecida por Cristo. Porque ele diz lá em Mateus: edificarei, construirei a minha igreja. Jesus afirma que é Ele que edifica, e que a igreja é edificada por Ele mesmo, firmada nele mesmo, que é a pedra angular. Não é uma pedra angular, Ele é a pedra angular. Só existe uma pedra angular. É interessante a gente prestar atenção nesse versículo, lá em Mateus, olhando para a palavra que o Espírito Santo levou Mateus a escrever nesse texto. Quando Jesus olha para Pedro, e muita gente faz muita confusão e não entende esse texto, e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então tem gente que entende que Jesus está falando que vai edificar a igreja sobre Pedro. Aí um pouquinho depois Pedro está olhando: quem que é aquele lá? Você não é discípulo dele? Que nunca vi esse homem na minha vida. Aí daqui a pouquinho: mas eu acho que você estava com ele. Eu não estava com ele, eu juro por Deus que eu não estava com ele.
Aí a terceira vez, mas eu acho que, parece que o jeito que você fala é o jeito dele. Aí Pedro começa a praguejar, xingar, eu já disse, e começou a xingar, usar um monte de palavrão, que eu não conheço esse homem. É sobre ele que a igreja está construída. Eu acho que ela já tinha acabado há muito tempo, se Pedro fosse a pedra da igreja. Então a gente precisa entender esse versículo. Pedro, no original, é a palavra Petros, que significa uma pedra, que pode ser traduzido inclusive por cascalho. Essa é a ideia, um fragmento de pedra, exatamente. Sobre esta pedra, aí Jesus usa uma outra palavra, que é Petra. Uma grande rocha edificarei a minha igreja. O que Jesus está fazendo aqui é uma espécie de um trocadilho, a gente fala na língua portuguesa, com um nome que ele mesmo havia dado para Simão, que ele chamava Simão de Pedro, que significa pedra. Mas o próprio Pedro, para não ficar nenhuma dúvida, afirmou lá na sua primeira carta que todos os que creem em Jesus, todos os que são igreja, todos os que confessam a Jesus como Senhor, são pedras. Não é só Pedro que é uma pedra. São pedras vivas, inclusive. É a expressão usada por Pedro lá na sua primeira carta. Cristo, o dono da igreja, é quem sustenta, edifica, ensina e conduz a sua igreja pela sua própria palavra. Então, preciso tomar cuidado, porque a igreja romana afirma que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está construída. Aí eles afirmam também que o Papa é o sucessor de Pedro. Você já encontrou isso na Bíblia, em algum lugar? Achou lá que Pedro ia ter sucessores. Bom, na verdade, nem a palavra Papa aparece na Bíblia, inclusive. Então, nós precisamos entender que a pedra é Jesus. Então eu imagino que se a gente estivesse lá vendo essa cena, Jesus teria apontado para Pedro e dito assim, olha, que a gente não está vendo aqui a gesticulação de Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra, e ele aponta para si mesmo, eu edificarei a minha igreja, porque é a minha igreja, não é a sua igreja, viu Pedro, é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos ver alguns textos bíblicos que vão mostrar que Pedro não é a pedra. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 4. Eu não sei se temos aí. Temos esse texto? Não? Não. Se quiser colocar. 1 Pedro 2, 4. Vamos ver. Chegando-vos para ele. Quem está falando é Pedro. Ele não fala, cheguem-se para mim, que eu sou a pedra da igreja. Não. Chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aleluia. Quem é a pedra viva? Jesus foi rejeitado pelos homens, crucificado pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, é a pedra viva. Aí você vai para o versículo 6, no mesmo texto, versículo 6. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Será que é de Pedro que essa profecia falava? E quem nela crer, quem crê em Pedro, é isso? Não será de modo algum envergonhado, aleluia. Quem é essa pedra? Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, a edificação da igreja está construída sobre ele. E aí quando você vai para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, nós temos um texto interessante também. 1 Coríntios 3, você quer ver? Vamos colocar aqui a partir do versículo 9. Se tiver na NVI, pode projetar para a gente. 1 Coríntios 3, 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. É isso que nós somos. É isso que Pedro era. É isso que Paulo era. É isso que João era. É isso que cada um de nós foi chamado para ser na igreja. Cooperadores.
cooperadores de Deus. Ele nos dá o privilégio de trabalharmos com Ele, servindo a sua igreja. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Todos nós somos edifício de Deus. Versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Pedro. É isso? Tem alguma dúvida de que o alicerce, que a rocha que Jesus estava falando é ele mesmo? Quem é o alicerce? A palavra está dizendo, só existe um alicerce. E a ideia de alicerce na antiguidade era a pedra angular, porque as construções sempre tinham uma pedra principal, uma pedra grande, pesada, que muitas vezes pesava toneladas. E essa é a linguagem usada aqui por Paulo. Mas não apenas Pedro e Paulo, a gente precisa entender, se referiram a Jesus como fundamento da igreja. Você sabia? Moisés disse assim em Deuteronômio no capítulo 32, Moisés, eis a rocha. Deuteronômio 32, versículo 4, se você quiser anotar. Eis a rocha, rocha com R maiúsculo. Ele diz, suas obras são perfeitas. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Moisés não é a rocha. Pedro não é a rocha, Paulo não é a rocha, Maria não é a rocha da igreja é Cristo Jesus. E quando os sacerdotes e líderes dos judeus foram perguntar para Jesus, mas com que autoridade que você está fazendo essas coisas aí, Jesus? Que negócio é esse? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Você não é o Papa para fazer isso aí? Ou quer dizer, você não é nem um sumo sacerdote de Israel, como é que você está fazendo isso aí? Lucas no capítulo 20, no versículo 17, está escrito assim, Jesus respondeu para eles, quem é você, Jesus, que está fazendo essas coisas? Quem você pensa que é? Jesus responde, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Você sabe o que isso significa? Jesus está perguntando para ele, você sabe o que significa? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Versículo 18. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Você acha que Jesus estava falando de quem? Eles perguntaram, mas por que você está fazendo isso aí? Jesus está respondendo, porque eu sou a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, que os judeus rejeitaram, que muitos homens continuam rejeitando hoje. Jesus se refere a si mesmo como a pedra angular, citando o que está no Salmo 118, que é esse versículo que ele está citando aqui para os fariseus, em resposta ao questionamento deles. Você vai para o Salmo 18, Davi diz, pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha? Quem é rochedo, outra tradução, senão o nosso Deus? De quem você acha que Davi está falando? De quem você acha que o salmista está dizendo? Lá Davi também no Salmo 40, quando ele diz, tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha. Ele está falando sobre Jesus. Ele é a rocha eterna, no qual nós estamos firmados, sobre a qual, língua portuguesa é muita concordância, né? Sobre a qual a igreja está edificada. Amém, irmãos? Quem edifica a igreja? Sobre si mesmo é o próprio Senhor Jesus. Ele é a rocha e é Ele que edifica a igreja, porque a igreja é dele e Ele faz com a sua igreja o que Ele quer fazer. Nós somos apenas colaboradores, como Paulo usou a expressão lá, cooperadores. Nós fomos chamados para cooperar, para colaborar na construção da igreja. Você foi chamado, você já imaginou que privilégio é esse? Colaborar com o próprio Senhor Jesus, que coisa maravilhosa. Por isso, irmão, servir a igreja é um privilégio.
Sirva a igreja de Cristo Jesus. Você deve se perguntar: como eu posso servir os meus irmãos? Como eu posso servir o corpo de Cristo? Como eu posso servir a minha congregação? Nós somos colaboradores. Hoje nós estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Mas existe um que é insubstituível, e não é o pastor, não é o diácono. Mas aquele líder de louvor é muito bom. Se ele sair da igreja, a igreja acaba. Não, a igreja não acaba, porque quem sustenta a igreja é Jesus Cristo. Quem conduz a igreja é Jesus Cristo, a rocha eterna. Ele é insubstituível, só Ele. Nenhum de nós é insubstituível, Jesus é. Por isso, não fique falando: eu preciso ir lá porque a igreja precisa de mim. Não, a igreja não precisa de nenhum de nós. A igreja precisa de Jesus. Sem Jesus a igreja está perdida. Mas sem Jesus a igreja não é igreja, a igreja não existe. Nós temos o privilégio, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, pela graça de Deus, de contribuirmos de alguma maneira com a igreja. Amém, queridos? Como é bom servir a igreja de Cristo Jesus. Como é glorioso fazer isso. Nessa construção desse edifício monumental, edifício eterno, que é a igreja, Deus usa pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro. Pedras de carne e osso, que somos nós, o povo de Deus. Ele começou essa construção com apenas 12 homens. E ao longo dos séculos, milhões e milhões de outras pedras têm sido acrescentadas. Nós temos sido colocados ali, porque a graça do Senhor Jesus nos alcançou. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ela nos alcançou. Essa graça maravilhosa. E Deus nos dá o privilégio de fazermos parte da construção desse edifício maravilhoso, que é a igreja do Deus vivo, que Paulo escreve a Timóteo: é a coluna e fundamento da verdade. Aleluia. Você, do jeito que você é, limitado, pecador, falho, pode trabalhar também pela construção da igreja do Deus vivo. Que coisa maravilhosa, a igreja de Cristo Jesus. Você pode contribuir com o crescimento da igreja de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então esse é o nosso segundo tópico nessa manhã. Vamos recapitular aqui. O primeiro, coloca lá no primeiro. A igreja pertence a Cristo. A igreja é dele. Edificarei a minha igreja. Segundo, a igreja é edificada por Cristo. E nós temos o privilégio de contribuir com a obra do Senhor, de colaborar na edificação da igreja de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós chegamos agora no nosso terceiro tópico, a partir desse texto que nós lemos. Quando Jesus declara: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O inferno não pode prevalecer. Satanás e todos os seus demônios não podem parar a igreja de Cristo Jesus, porque a igreja é invencível. Você sozinho é invencível? Não. Tem até uma música apócrifa aí que diz: essa fé que te faz imbatível. Mentira, não faz imbatível. Davi foi imbatível? Não foi, pecou, caiu, errou. Quem é que foi imbatível? Saul? Saul foi imbatível? Homem de boa aparência, forte, grande. Acabou em nada. Só existe um imbatível, Jesus. Mas a igreja, porque ela é a igreja de Cristo Jesus, ela é invencível. Porque a igreja está firmada em Cristo, construída sobre a rocha que é Cristo, é sustentada por Cristo, ela pertence a Cristo e ela é invencível. Nós precisamos entender isso a respeito da igreja de Jesus. Desde a origem da igreja, quase 2000 anos, lá em Jerusalém, e ao longo desses últimos 2000 anos, irmãos, a igreja tem sido perseguida nos 4 cantos da terra. Você sabia disso? Hoje, tem gente que pensa que a perseguição acabou lá no Coliseu. Hoje, vai se informar.
Missão Portas Abertas tem uma estimativa de que há 385 milhões de cristãos hoje perseguidos por causa da sua fé. Milhares estão presos na cadeia. Sabe por quê? Por causa da fé em Jesus. Alguns foram condenados à prisão perpétua por causa da sua fé em Jesus. A igreja continua sendo perseguida. Pastores continuam sendo presos, mortos, torturados. Missionários continuam perdendo a sua vida por causa de Jesus. Inúmeras tentativas houve de destruir a igreja. E continua havendo. Ao longo dos séculos foi assim, e não pense que isso vai mudar tão cedo. Reis, ditadores, seus exércitos, suas ideologias malignas tentaram vencer, derrotar, varrer o cristianismo da história. Por exemplo, na União Soviética, com o comunismo, a tentativa foi banir o cristianismo. Em toda a União Soviética. Tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, do Richard Wurmbrand. Ele ficou 14 anos preso, sendo torturado dia após dia, diariamente, por 14 anos, por pregar o Evangelho. O que era isso? Tentativa de destruir a fé. Leia aquele livro, você vai entender o que o comunismo pensa da igreja. O que o comunismo pensa da fé cristã. Estamos falando de fatos, não de ideologias. Muitos pensadores, o socialismo, o comunismo, os demônios de todo o inferno ao longo dos séculos têm feito oposição à igreja. Mas tem um detalhe: Cristo é quem sustenta a igreja. E é por isso que a igreja não pode ser derrotada, não pode ser destruída, não pode ser varrida da terra, como tentam fazer. O dono da igreja está vivo. E não apenas está vivo. Eles pensam que o dono da igreja, esse povo que persegue a igreja, isso aí é uma bobagem. Morreu lá em Jerusalém. Eles pensam que ele morreu lá em Jerusalém. E ficou morto. Ele morreu. O que eles não sabem é que a morte não pôde deter aquele que criou a vida, aquele que é o Senhor da vida, aquele que diz: eu sou a vida. Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus naquela cruz. O dono da igreja está vivo, mas ele não apenas está vivo. Ele está sentado no trono do universo, à direita de Deus Pai, e Ele é soberano, Ele é o soberano dos reis da terra, aquele que era, que é e que há de vir, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o dono da igreja. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Quanto ódio contra a igreja de Cristo Jesus. Comece a estudar a história e você vai ver quantos se levantaram contra a igreja. Mas um deles foi Herodes Agripa, rei da Judéia. Onde está ele? Ferido por um anjo, a Bíblia diz. Morreu comido de vermes, porque não deu glória a Deus. Mas a gente poderia também se perguntar: onde estão os imperadores romanos? Nero, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Diocleciano, que perseguiram os cristãos com toda a fúria e toda a força, todo o poderio militar do Império Romano, que entregaram os cristãos às feras para serem comidos diante das multidões. Por quê? Porque eles se recusavam a adorar o imperador romano. Aliás, onde está o Império Romano? O Império Romano não existe mais. Existe uma cidade cheia de ruínas, chamada Roma. Onde estão os papas e padres que perseguiram a igreja e queimaram muitos cristãos na fogueira para impedir que eles tivessem acesso à Bíblia, que eles traduzissem a Bíblia para que as pessoas pudessem ler a palavra de Deus e ela fosse acessível a todos? Onde eles estão? Mortos. Mas a palavra de Deus está hoje nas mãos de todo aquele que deseja lê-la e receber aquilo que Deus tem para ele. Você sabe onde está Lenin e Stalin? Que mataram milhões de cristãos. Estima-se pelo menos mais de 50 milhões de cristãos só ali, mortos na União Soviética. Aliás, onde está a União Soviética? A União Soviética não existe,
Mas se você for a Moscou, você vai encontrar centenas de igrejas onde o evangelho está sendo pregado e Cristo sendo adorado. A igreja de Cristo Jesus é imparável. Onde está Mao Tse Tung? Seu corpo está sepultado. Sua alma, eu imagino, queimando nas chamas do inferno. Liderou a revolução comunista e tentou banir o cristianismo da China. Essa foi a afirmação: nós vamos acabar com o cristianismo. Todos os missionários transculturais, missionários, muitos americanos, europeus que estavam lá, foram expulsos da China. Tiveram que sair às pressas, outros foram mortos nesse processo. Muitos cristãos chineses foram mortos também, perseguidos. Se eu dizer uma coisa para você, Mao Tse Tung está morto. Mas hoje, se você for à China, você vai encontrar quase 200 milhões de cristãos adorando a Jesus Cristo. E saiba que pregar o evangelho na China é proibido. Mas a igreja de Cristo Jesus não pode ser detida pelos homens. Como é bom fazer parte dessa igreja. A igreja viva, o corpo de Cristo Jesus sobre a terra. É por isso que o Filho de Deus disse: todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Voltaire, filósofo, sábio, conceituado, escritor, disse: em 100 anos a Bíblia vai desaparecer. Com o avanço da ciência, da tecnologia, o conhecimento humano está avançando. Esse livrinho aí de gente tosca, de gente ignorante, isso vai desaparecer da face da terra. Você só vai encontrar a Bíblia nos museus. 50 anos depois, a casa de Voltaire, onde ele escreveu isso, foi comprada pela Sociedade Bíblica Britânica. Sabe o que acontecia lá? Todos os dias milhares e milhares de Bíblias eram fabricadas na casa de Voltaire. Não 100 anos depois, como ele disse, 50 anos depois. E dali saíram milhões e milhões de Bíblias para todo mundo. Hoje, séculos depois, Voltaire, cadê Voltaire? A Bíblia é o livro mais lido no mundo, o livro mais vendido. Que ninguém pode parar a igreja de Cristo Jesus. Que a igreja de Cristo Jesus está firmada sobre o Cristo vivo, ressurreto, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E diante dele, todo joelho se dobrará. Vai chegar o dia que todos esses homens que perseguiram a igreja, que se levantaram contra a igreja, que tentaram destruir a igreja, vão dobrar os seus joelhos, com o rosto no chão, e vão abrir os seus lábios e declarar, juntamente com toda a criatura que há nos céus, na terra e debaixo da terra, o que inclui todos os demônios e o próprio Satanás, eles terão que dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas sabe qual é a diferença de quem é a igreja? Quem é a igreja já está dizendo hoje: Jesus Cristo é o Senhor. Você não vai ser pego de surpresa, você não vai ficar boquiaberto diante de Cristo na sua frente. Você vai ficar maravilhado e vai continuar dizendo que você já está declarando: a igreja adora Cristo Jesus, a igreja serve a Cristo Jesus, a igreja vive para agradar a Cristo Jesus, a igreja sabe que não pertence a si mesma, ela é de Cristo, a minha vida é de Cristo, os meus propósitos são propósito de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo, a noiva está na expectativa pelo noivo, nós estamos esperando o noivo, nós estamos vivendo para o noivo, nós estamos pensando no noivo, nós estamos amando e aguardando aquele que é o dono da nossa vida, aquele que nos salvou, que nos resgatou, que nos perdoou, que nos vivificou, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino de vida, de luz, no qual nós temos a redenção. A igreja de Cristo vai prevalecer. Ah, mas eu vi uma igreja que tinha lá e fechou a igreja. Não, você viu? Uma denominação pode ter fechado. Ah, tinha um grupo de pessoas que se reunia. Aquele grupo pode ter acabado. Mas a igreja de Cristo está crescendo em toda a terra.
com perseguições, com provações, com tribulações, porque maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está na igreja, do que aquele que está no mundo, do que aquele que está fora da igreja, irmãos. Ainda hoje nós estamos vendo os cristãos sendo perseguidos na Nigéria, na Índia, poucos dias vários pastores foram presos. Na China, os irmãos continuam sendo perseguidos. Na Coreia do Norte, os irmãos continuam sendo perseguidos. É proibido ter uma Bíblia, é proibido falar de Jesus, é proibido se reunir com o povo de Deus. E às vezes nós temos a impressão de que o povo de Deus está sendo derrotado. Quando a gente vê gente que fala que é a igreja, pregando um monte de baboseira, falando heresias, falando bobagem, enganando as pessoas, iludindo as pessoas com promessas falsas aqui para essa terra. Às vezes a gente tem a impressão que a igreja está indo de mal a pior, mas a igreja de Cristo Jesus, a igreja que Ele vem buscar, é a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, igreja perfeita, que foi santificada, que foi justificada, através do sangue de Cristo Jesus. Nada pode nos parar, enquanto nós permanecermos nele. Vivendo para Ele, andando nele, escondidos nele, então nós vamos poder dizer: as portas do inferno não vão prevalecer. Aleluia. Porque para a verdadeira igreja, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que permanecem nesta palavra, que muitos estão abandonando, que muitos estão dizendo que precisa ser atualizada, que já não serve mais, que já é ultrapassada. Mas enquanto nós permanecemos nessa palavra, enquanto nós permanecemos na fé, em Cristo, amando a sua igreja, servindo a sua igreja, há uma promessa para nós. Lá em Romanos, no capítulo 16, no versículo 20, Paulo declara: e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Irmãos, esse dia está mais perto do que nunca. Ser igreja é viver nessa expectativa de uma noiva aguardando o seu noivo, que a qualquer momento vai rasgar o céu. Amém, irmãos? Nós precisamos partir dessa consciência, dessa certeza. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Cristo. Isso não pode ser perdido. Nós não podemos abrir mão de sermos povo de Deus, de sermos igreja de Cristo, do nosso compromisso com Ele. Compromisso seja na vida ou seja na morte, diante de qualquer situação. Se vier a perseguição no Brasil, você está preparado para permanecer firme como igreja? Ou você vai ser o primeiro a jogar a sua Bíblia fora? Deixa eu jogar minha Bíblia fora, porque agora proibiram. Você acha que isso é impossível? Bom, na China, o evangelho era pregado livremente, até vir Mao Tse Tung. Aqui em Cuba, as igrejas estavam abertas, reunidas. Todo mundo podia andar na rua com a Bíblia, até vir a Revolução Cubana, com Fidel Castro. Aí, ninguém mais podia ter uma Bíblia. Aí ninguém mais podia abrir uma igreja. E se isso vier sobre nós? Nós só vamos permanecer firmes se nós tivermos a consciência de quem nós somos como igreja, como povo de Deus. Amém, queridos? Fazer parte da igreja é fazer parte do projeto mais glorioso que existe na terra. Não tem nada melhor do que isso. Nada pode se comparar a isso. Servir a igreja é servir o próprio Senhor Jesus. Lembre-se, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Tudo que você faz para a igreja, você está fazendo para Ele. Tudo que você deixa de fazer para a igreja, você está deixando de fazer para Ele. Segundo lugar, a igreja é edificada, construída por Cristo Jesus. Ele é a pedra angular. Ele edifica a igreja, mas nós somos cooperadores. Nós fomos chamados para colaborar nessa construção. Faça isso de todo o seu coração. Todos os dias, dedique-se à igreja de Cristo Jesus. Você foi chamado para isso, você foi salvo para isso. E o melhor de tudo, em terceiro lugar, é saber que a igreja de Cristo Jesus é invencível. Não haverá em breve nenhuma perseguição. Pode aumentar, mas em breve
elas vão acabar. Não vai mais haver oposição, nem das trevas, nem do inferno, porque a última trombeta vai ser tocada em breve. E vai se cumprir a profecia que diz, Apocalipse 11:15, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para sempre. Aleluia. E quem é a igreja vai fazer o quê? Não somos reis, não somos sacerdotes. A igreja vai reinar eternamente com Cristo Jesus. Será que vale a pena ser igreja? Vale a pena ser fiel a Cristo e a sua igreja? Vale a pena, irmãos, porque seremos recompensados pelas mãos do próprio Senhor Jesus. Feche seus olhos por um instante, pense como é que você tem sido igreja. Qual é a consciência que você tem do seu papel na igreja? Você tem servido a igreja de Cristo Jesus com a consciência de que fazendo isso você está servindo o próprio dono da igreja, o Senhor da igreja? Como é que nós temos vivido, queridos? Qual é o nosso compromisso com o corpo de Cristo Jesus? Não, o meu compromisso é com Jesus, com o corpo eu não preciso ter compromisso. Impossível. Se você não se compromete com o corpo de Cristo, você não tem nenhum compromisso com o dono, com a cabeça da igreja que é Jesus. É isso que você precisa entender. Eu não faço nada para a igreja, ou seja, você não faz nada para Cristo. Eu não sirvo. Você não serve? Então você não serve a Cristo. Porque quem ama o seu irmão, aliás, quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então vou parafrasear. Quem não serve o seu irmão a quem vê, como pode servir a Deus a quem não vê? Quem não abraça o seu irmão a quem vê, como pode fazer o mesmo ao Senhor? Não. Você está entendendo? Vamos falar com o Senhor, fale com Ele agora. Nós somos chamados para ser igreja, para sermos um, para vivermos em unidade, para amarmos os nossos irmãos, para servirmos os nossos irmãos, para abençoarmos os nossos irmãos. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Irmão, nós não vamos à igreja, vamos para a igreja. Não, nós não vamos à igreja, nós precisamos ser a igreja. Nós vamos ao encontro da igreja, nós não vamos à igreja. Você é a igreja na sua casa, no seu bairro, na sua rua. Nós somos a igreja em Cascavel. Amém, irmãos? É isso que nós somos. Senhor, nós te damos graças, Pai, pelo privilégio de fazermos parte do teu corpo, de termos sido alcançados por essa graça maravilhosa, incomparável, sublime, gloriosa, que nos deu vida em Cristo Jesus. E agora nós somos a igreja de Cristo. Juntos nós somos a habitação do Espírito Santo. Somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Senhor nos deu um propósito para viver. O Senhor nos deu uma esperança viva. Nós pedimos nesta manhã, revela, Senhor, a nós o que é ser igreja, o que é ser a noiva de Cristo, a noiva que clama, vem, porque a noiva, o Espírito e a noiva dizem, vem, e é isso que deve estar nos nossos lábios, um clamor, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Enquanto o Senhor não vem, nós queremos trabalhar, nós queremos servir o teu reino, servir os nossos irmãos, servir o teu povo, sermos instrumentos, sermos canais de bênção do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, a sermos a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, uma igreja comprometida completamente com o Senhor, com a tua obra, com a tua causa, com o evangelho, com a tua palavra, com o teu reino, com aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Desperta, Senhor, a tua igreja, é a nossa oração. Desperta, Senhor, a tua igreja nesta cidade, para que nós sejamos um povo vivo, cheio do teu Espírito, cheio da vida de Cristo, cheios do amor de Cristo, transbordando
e onde nós passarmos, o bom perfume de Cristo se manifeste. Sonda os nossos corações, Pai. Sonda, Senhor, a nossa mente, a nossa motivação, os nossos pensamentos, porque nós queremos ser esta igreja que Cristo nos chamou para ser, com esta consciência, com esta atitude que agrada a Cristo Jesus, com temor no nosso coração, porque tudo que nós fazemos à igreja, nós fazemos a Cristo. Porque tudo que nós fazemos a uma dessas crianças que estão aqui, nós estamos fazendo a Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ser esta igreja, a sermos esta igreja. Em nome de Jesus. Nós somos um corpo, amém, queridos? Está ligado esse teclado aqui? Liga para nós aí, na mesa de som, porque aqui ele já está ligado. Isso, pode ser. Obrigado. Nós somos